Olá, sejam todos bem-vindos! Tem Talk com Roberta Taan. E para começarmos toda essa empreitada, eu fiz a questão especial de convidar o meu doutor Jefferson Paes. Obrigado, Roberto, obrigado pelo convite. É uma honra poder participar. Eu fico mais honrada ainda. Bom, para a gente começar, é lógico que ele tem que se apresentar. Bom. Quem é o Jefferson Paes? Meu nome é Jefferson da Paz, sou médico aqui em Batatais. Não sou batataense, mas sou casado com uma batataense. Já tenho filhos batataenses. A gente trabalha aqui dentro do corpo médico da Unimed, da Santa Casa. Tem um consultório também. E nós trabalhamos na área da endocrinologia e da nutrologia. Olha, e falando em endocrinologia e a parte de nutrologia, qual é a questão entre os dois? Porque muitas vezes falam, nossa, por que eu tenho que procurar o Dr. Jefferson da Paz? Bom, são áreas diferentes da medicina. São áreas diferentes atuações, né? A endocrinologia lida com doenças hormonais. Então você vai desde um transtorno de crescimento, uma criança que não cresce, chegando àquela criança ou indivíduo adulto que tem deficiência hormonal. Então a gente fala que a gente trata desde a criança até o idoso, né? Aquela senhora que está na menopausa, então que não deixa de ser uma doença hormonal, né? Aquelas pessoas que têm diabetes, que também não deixa de ser uma doença hormonal pela questão da insulina, né? De alguns outros hormônios. Então basicamente a endocrinologia ela lida com essa questão hormonal de uma forma geral. Já a nutrologia, ela é uma área um pouco mais recente, ela tem menos de 10 anos no Brasil. Ela iniciou-se na Argentina e veio para o Brasil e ganhou inicialmente o ambiente das UTIs, onde a gente precisava de um médico que conseguisse conversar com o nutricionista para tentar melhorar e reabilitar esse paciente mais rápido, para que ele saia da UTI mais forte, né, e consiga recuperar e ficar com menor tempo de internação hospitalar. Então, o médico aprendeu a falar de proteína, o médico aprendeu a falar de hormonologia, o médico aprendeu a falar de nutrição de uma forma geral, interal, parenteral, exatamente, os micro, macronutrientes. Então, aprendeu a lidar com algumas questões que não é do dia a dia do médico clínico, né, de clínico de consultório. E isso acabou ganhando, de certa forma, o consultório, essa abordagem multifatorial do paciente, onde hoje nós abordamos o paciente na questão dos micronutrientes, de vitaminas, minerais, e, sobretudo, hoje, que é bem procurado, em relação ao esporte, né? A pessoa que quer praticar esporte, quer melhorar a prática esportiva, melhorar os resultados. Então, hoje a gente lida com triatletas, com fisiculturistas, com o esportista amador, que é a maior parte do consultório, com ciclista. Então, desde o alto desempenho até aquele esportista do final de semana. Então, se ele quer melhorar, exercer o esporte sem ter lesão, minimizar o índice de lesão, melhorar a prática esportiva, então a gente usa esses conhecimentos da nutrologia para isso. Nossa, é muito interessante isso, porque a gente bem sabe que a saúde é um dos pontos mais importantes também para a condição humana, para você poder, né, ter uma condição de vida adequada. Então você também pode fazer um planejamento hoje alimentar? Sim, claro. A gente fala que quem tem que prescrever dieta é o nutricionista, não é o nutrólogo. Não é o nutrólogo. Não. O nutrólogo ele vai averiguar. Ele pode complementar, exatamente. Ele pode conversar com o nutricionista, cada um fazer uma abordagem diferente do paciente. Vocês se comunicam então entre si. A gente consegue orientar, ou seja, indicar uma orientação alimentar, indicar de repente uma suplementação um pouco mais específica para ajudar a melhorar a condição clínica desse paciente, né? Mas eu gosto de falar assim que hoje o médico ele tem que ser bem multissistêmico, vamos falar assim, ele tem que ser multifatorial, né? Hoje a gente tem aí basicamente um nível de informação muito grande, né? Você consegue ter acesso à informação, você tem o Google, hoje tem inteligência artificial, né? Sim. Você vai lá e já coloca, então o paciente ele chega carregado de informação no teu consultório. Nossa, então ele vem com informação de hormônio, de nutrição, de um monte de coisa, e aí você tem que pegar e misturar aquilo tudo, condensar aquilo, ajustar para o paciente entender o que é pertinente, o que não é pertinente, né? O que pode ser usado e o que não pode ser usado. Mas hoje o médico ele tem que ter um conhecimento de poder indicar uma acupuntura, de poder indicar um reiki, né?
de poder indicar um conhecimento espiritual, dele procurar um pouco mais da espiritualidade, de indicar uma terapia psicológica, uma terapia cognitiva, né, de melhorar e cuidar um pouco mais do sono, abordar o sono desse paciente, de abordar a qualidade alimentar, de abordar a atividade física. Então a gente fala que hoje o médico nessa área que a gente trabalha hoje, ele tem que lidar com pilares. Então a atividade física é um pilar, a alimentação saudável é um pilar, o sono adequado é um outro pilar, né? E dentro desse pilar, né, atividade física, alimentação saudável, sono regular, a gente tem que aprender a falar a língua do paciente, falar a língua dos outros profissionais de saúde e aprender a alinhavar todos esses pontos para o paciente conseguir ter mais saúde e, logicamente, isso corroborar com um envelhecimento saudável para ele. Exatamente, e nunca descartar uma certa sapiência desse paciente, né? Porque ele gosta de achar que, nossa, eu vou no médico e eu vou trocar figurinha, porque vocês passam a ser pessoas muito importantes de referência. Claro, esse acesso à informação, eu gosto de falar assim, se o paciente ele não tem um discernimento, né, da informação, ele acaba muitas vezes até acessando informações que, de certa forma, até são inverídicas, mais derivadas do conhecimento popular, né? Então a gente tem que explicar para o paciente que essa informação é uma informação pertinente, essa informação tem evidência científica de que funciona. Exato. Esse suplemento, esse medicamento. Às vezes até gosto de falar que às vezes o paciente vem lá do consultório e fala, doutor, olha, eu estava tomando a medicação e a minha diabetes não compensava, e aí eu comecei a tomar um chá de pata de vaca que a dona Maria me indicou, né? O senhor acha que eu devo continuar tomando? Olha, eu li um medicamento na internet, uma propaganda falando que se eu tomar essa cápsula que tem lá pata de vaca, garra do diabo, um monte de coisa junto, e se eu tomar essa medicação, eu ia melhorar a diabetes. Eu comprei na internet e eu estou usando. Aí eu pergunto, você está se sentindo bem? Estou. Eu não sei se isso tem evidência científica que funciona ou não. Mas assim, você pode até tomar o remédio que a dona Maria te indicou, mas você não para de tomar o que eu prescrevi. Exatamente. Aí a condição de saúde vem. Vem impreterivelmente. Exatamente. E existe alguma coisa assim, como você disse, essas prescrições, essa parte da nutrologia em relação à especificidade de uma criança, hoje um jovem, né? Eu falo jovem porque eu acho que adolescente, jovem, tá tudo um pouco misturado, adulto e idoso. Existe mesmo uma subserviência para se usar adequadamente determinados tipos de nutrientes? A falta, porque, nossa, essas crianças não estão comendo direito. O idoso também vai perdendo muita vontade de certas coisas, então existem esses complementos. Tem coisas que a gente vai ser obrigado a tomar no futuro, daqui para frente? Eu acho que cada faixa etária tem a sua necessidade. Cada faixa etária tem a sua especificidade. Então, a criança em crescimento, a doutora Karina depois vai falar para vocês em relação à pediatria. Olha o spoiler! Você está fazendo spoiler! Então, ela pode explicar melhor que eu, mas a criança ela tem uma necessidade nutricional. E quando a gente fala em necessidade nutricional, nós falamos de proteínas, carboidratos, gorduras e os micronutrientes. Então, ela tem uma necessidade. O adolescente em crescimento, o adolescente já no status de ápice de crescimento, ele tem uma outra necessidade. O adulto jovem, uma outra necessidade. O idoso, uma outra necessidade. Então, por exemplo, tem alguns elementos que o adulto jovem ele não pode usar. Então, eles são específicos da saúde do idoso, porque ele deprime mais aquela substância do que outras pessoas. Ele absorve menos, muitas vezes. Então, a necessidade proteica também de um indivíduo, ela muda muito de acordo com a composição corporal que ele já tem. Então, desde criança até o adulto, então, não é uma conta de bolo, não é uma conta de padaria, né, de papel de padeiro, vamos dizer assim. É uma conta mais específica e também se esse indivíduo ele pratica atividade física, ele vai ter uma outra necessidade nutricional, de carboidratos. Então, a necessidade nutricional em relação ao pré-treino, ao que ele vai fazer antes de treinar, o que ele vai fazer durante o treino, o que ele vai fazer depois. Então, varia com o esporte. Então, nós conseguimos entender qual a perda que esse paciente tem durante a evolução. Vamos supor que eu não faço nada, eu quero envelhecer saudavelmente. Exatamente, aquele indisciplinado. Isso. Não faz nada. Vamos colocar aqui 80% só vai precisar dos seus nutrientes. Isso. Então, 80% da população que não faz, infelizmente não faz atividade física, quer ter um conhecimento, quer ter um envelhecimento, vamos dizer assim, mais saudável. Existem alguns nutrientes que, tradicionalmente, na nossa alimentação, a gente ingere menor quantidade. Outros que a nossa exposição para
que nós consigamos esse nutriente é menor. E alguns são bem clássicos, a vitamina D, por exemplo. Né? Vitamina Exatamente. D. Tem um trabalho de uma universidade na Dinamarca, ele estimou que mais de 90% da população mundial tem deficiência de vitamina D. E qual é o horário para se tomar vitamina D sem ou é qualquer horário do dia que tenha sol? Não necessariamente. O ideal é mais ou menos o sol das 9, entre 9 e 10 da manhã. Depois das 4 da tarde. É igual a gente era bebezinho, É a gente isso tem aí. que colocar. Conhecimento popular ainda vive. Então, como ocorreu um trauma em relação ao uso vamos expor o sol por causa do câncer de pele, então a incidência de exposição ficou menor ainda. Então a gente suplementa. Você dá a vitamina D para esse paciente tomar. Para ter uma concentração certa. Então ela é clássica. Uma outra vitamina que é bem baixa na população é a vitamina B12. A incidência é cada vez maior de deficiência de vitamina B12. E essa vitamina D em alimentos seria o quê? E a B12 seria o quê? A forma que nós temos de conseguir o colecalciferol, que é a vitamina D, é através da metabolização da radiação solar na pele. É o sol que vem mesmo. É a única forma que a gente tem de conseguir a vitamina D. O homem não consegue ingerir nada em algum alimento específico, né? Aí tem alguns compostos, alguns peixes, que eles são ricos em vitamina D. Então a gente consegue isolar essa molécula, esse colecalciferol, e você consegue fazer a ingestão dele em grande quantidade numa cápsulazinha pequena. Então facilita a tomada, e nós sabemos hoje que a vitamina D ela é considerada até um pré-hormônio. Então ela antecede, ela entra na cadeia de formação de um monte de hormônio. Né? Então a gente considera ela como sendo um pré-hormônio, vamos dizer assim, mais em linhas gerais. Né? Então ela integra a formação de outros compostos do nosso corpo que vão ser responsáveis pelo envelhecimento saudável, por uma boa maturação hormonal, um óvulo bem formado, um espermatozoide bem formado, um músculo mais bem preparado, mais bem formado, definido, né? Exatamente. Ela entra também nesses processos, né? A vitamina B12 a gente já consegue ela com alimentação, carne vermelha, um integrante mais rico, né, em vitamina B12. E aí vai depender muito da ingestão, e ela depende de outros fatores também na sua absorção. Aí eu posso tocar num ponto, né? Porque aí você tem os vegetarianos, veganos. Como faz isso? Existe mesmo uma reposição em relação à carne vermelha? Alguns vegetais, por escuro, eles têm um pouco mais de B12. Então a gente consegue até de certa forma melhorar isso, tá? Mas a gente consegue suplementar bem também hoje. A gente tem suplementações tanto injetáveis, de oral, sublingual, consegue assim efetivar essa suplementação. Mas nada como a carne vermelha, então? Eu não. Como é que eu falo? Eu gosto muito da turma do veganismo. A galera dos vegetarianos. Não, eu não sou vegetariano, não. Mas, assim, mas eu respeito bastante, mas eu gosto. Mas às vezes tem uma eu acho que tudo na hora certa, no momento certo, eu acho importante a gente respeita o pessoal, né? Eu acho que o ovo lacto vegetariano é legal, porque a gente ainda tem o ovo, que é o segundo alimento mais completo do mundo. O ovo é bom comer mesmo? Sim, claro, com certeza. Todo dia? Todo dia, 2, 3 por dia, completão. E depois o leite materno é um dos alimentos mais completos do mundo, né? Leite materno e depois o leite você acaba... Depois do leite você tem o ovo. Assim, em questão de elencar quais são os alimentos mais completos, né? Então depois do leite materno a gente tem para o humano, né? Para a vaquinha seria o leite da vaca, né? É verdade. Então, o bezerrinho, para o humano o leite materno em primeiro lugar, em segundo lugar o ovo, né? Que ele é extremamente completo, e a gente consegue melhorar um pouco a condição nutricional desse pessoal que faz o vegetarianismo, né? Não o vegano, mas o vegetarianismo. A gente consegue melhorar um pouco a qualidade nutricional com usando mais o ovo, etc. E nessa contemplação toda histórica de saúde, nós temos que procurar o nutrólogo pelo menos uma vez ao ano. Aí você passa, como que é o atendimento, tem que fazer exames para você checar tudo isso? Tem, né? O histórico, sim, né? Sim, que aí ele já passa a ser seu paciente. Hoje o perfil do paciente que procura o consultório, ele quer melhorar a qualidade de vida. Ele fala assim: doutor, eu tô cansado, meu sono é irregular, eu durmo mal, eu acordo cansado, né? Eu tenho baixo rendimento no trabalho, um relacionamento familiar ruim, então eu não estou produzindo como eu fazia antes. Então eu vim te procurar porque eu consigo melhorar para melhorar isso tudo, esse aspecto da minha vida.
Então a primeira coisa é entender o dia a dia do paciente, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, tudo que ele come. Se ele usa um naridrim para o nariz, ele tem que me falar, né? Se ele rouba uma jabuticaba no vizinho, ele tem que me falar tudo que ele consome. Então essa informação é importante. Depois que você entendeu isso, você vai entender o que ele faz. Olha, eu pratico atividade física, não pratico, regular, tal, sou atleta, não sou. História familiar, né? O que ele tem de história familiar para gerar algum tipo de doença, né? Desde quando começou essa queixa dele, especificamente quando, entendeu? Se ela é diária, se não é, se ela é mais final de semana, na segunda-feira ele tá bem, não tá, tal. Então entender toda essa condição, se ele sonha à noite, né, se tem sintomas mais específicos de alguns outros tipos de doenças que podem simular as deficiências nutricionais ou as deficiências dessas substâncias, né? Então você vai entender isso tudo e vai montar para ele elencar alguns exames que ele precisa te entregar, né, para excluir algumas outras doenças, né? Exclusão. Exatamente, para o diagnóstico inicial. Eu gosto sempre de falar que o diagnóstico é clínico. Você tem que clinicar, olhar para o paciente mais ou menos, entender o que ele precisa, do que ele tem. E o exame ele complementa, por isso que a gente fala que o exame é complementar ao diagnóstico. Então você vai complementar com o exame laboratorial, vai fazer esses exames, avaliar esse paciente e aí sim montar um plano terapêutico para ele. O que você vai fazer? Então você vai acordar a tal hora, regular o teu tempo de sono, você vai fazer isso a hora que você acorda, você vai fazer isso a hora que você vai almoçar, a hora que você vai dormir. Nós vamos montar uma rotina para ele, sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele gosta de rotina. Gosta. Ele não gosta de pensar, sabia? Tem o comando. Ele odeia pensar, ele não gosta de gastar energia. Quando você acorda, que roupa que eu tenho que colocar é a pior coisa pro cérebro. Ele tem que pensar, o que vou tomar de café da manhã? Ele tem que pensar, eu não gosto. Aí você vai porque é prático, é fácil. Isso é ruim, né? Então quando você tem uma rotina planejada, vou acordar tal hora, vou fazer o meu café da manhã, vou fazer isso. Então eu gosto de rotina. Quando você implementa a rotina, você absorve melhor tudo que vai acontecer no seu dia, você consegue tirar o melhor de tudo e consegue, obviamente, chegar no resultado a que se propõe. E onde encontramos e podemos ter toda essa profissão, assim, em benefício nosso? Onde a gente encontra o Dr. Jefferson da Paz? Olha, normalmente lá no consultório. Né? Isso, e aonde é o consultório? Minha mulher fala que eu fico mais no consultório do que em casa, mas a gente fica ali perto da Associação Comercial, é a Clínica Baldock, né, que é em homenagem ao nome do meu sogro. Depois nós vamos colocar tudo aqui no link. Ficamos ali logo perto da Associação Comercial, Clínica Baldock. Tem lá a plaquinha na frente, bem fácil de encontrar, Rua José Elias Tami, número 180, mas tem no Google, dá uma googada que aparece. A gente vai colocar tudo aqui certinho, para que a gente possa trazer para a nossa comunidade da região esse profissional que, olha só, é um conjunto de coisas que você tem mesmo que procurá-lo para ter uma vida muito mais saudável. E teremos umas próximas conversas, né? Porque a saúde está sempre em voga. Vou ficar ansioso. Obrigado, verdade. Eu que agradeço muito. E é isso. Se você gostou, estamos aqui. Dá um like. Muito obrigada.